Brasileira que venceu o câncer de mama participa de evento na Flórida para incentivar outras mulheres que enfrentam a doença. Polícia de Boston procura um homem que atirou contra um grupo de trabalhadores, possivelmente imigrantes, no meio da rua. Brasileiro é encontrado morto dentro de apartamento onde vivia na Filadélfia e polícia investiga o caso. Imigração, deputadas apresentam um projeto bipartidário que pode anistiar indocumentados que vivem no país. E na Flórida, imigrantes convocam paralisação geral do estado em protesto a novas leis anti-imigração. O objetivo é mostrar que, sem essa mão de obra, o Estado não funciona, principalmente na agricultura, construção civil e turismo. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje a gente abre essa edição com uma linda história de uma brasileira que vive aqui no país e que é exemplo de superação e determinação. Uma guerreira que venceu o câncer de mama e agora quer incentivar outras mulheres a também superarem a doença. A gente está falando da Floriana Martinez. Essa brasileira vem participando de diversas campanhas beneficentes para ajudar instituições de combate ao câncer. O mais recente foi a Maratona da Lama. A reportagem é da Cone Rocha. Floriana Martinez é uma mãe e empresária brasileira que gosta de cuidar do corpo e da saúde. Mas mesmo com todo esse treinamento, nada a preparou para o que viria em 2021, um câncer de mama. Em 2021, depois que eu fiz a minha mamografia anual, eu recebi então a notícia de que eu estava com um câncer bastante evoluído no peito direito. E era um câncer já muito grande, tive que fazer então uma mastectomia dupla. E também, infelizmente, tive que fazer quimioterapia. Isso foi assim um choque muito grande, porque eu não tenho história de câncer na família, eu jamais, não pensava que teria câncer. E era uma das coisas que mais me assustava, assim, enfrentar um câncer. Foi a garra e a determinação dessa paulistana que a fizeram enfrentar a doença com a mesma vontade com que sempre superou os obstáculos na academia e com a sua marca registrada, o sorriso. O fato de eu estar bem saudável ajudou muito, foi muito mais fácil se recuperar. Então, não fiquem tristes de achar que todo esse esforço de ter uma vida saudável não é nada em vão, não é nada em vão, porque a gente fica muito forte para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Floriana venceu esse desafio, mas não parou por aí. A brasileira participou neste mês de uma maratona beneficente na Lama para ajudar instituições de combate ao câncer de mama. O Mud Girl aconteceu em Palm Beach e levou dezenas de mulheres de diferentes nacionalidades a superarem várias situações por 5 quilômetros até o final da brincadeira. Superar etapas já faz parte da vida dessas guerreiras, que agora querem incentivar outras mulheres a vencerem a doença, cuidando do corpo e do emocional, sem desistir, confiantes na linha de chegada. E quando a gente chega ali, é uma energia maravilhosa. São mulheres de todas as idades. Tinha menina, acho que de 12 anos e até mulher de 80 anos. E todas fazendo os challenges e a gente uma ajuda a outra. É muito, muito divertido. Desde a sua criação em 2017, o Mud Girl já arrecadou quase $400 mil em ajuda a instituições que combatem o câncer de mama nos Estados Unidos e na Europa. A maratona já passou por várias cidades da Flórida e tem data marcada em pelo menos 14 cidades americanas. Se depender da força e determinação dessas mulheres, essa luta ainda vai bem longe. Tá muito fácil, muito bom. Vamos lá. Aqui, ó. Mudando de assunto, um brasileiro foi encontrado morto no apartamento onde morava na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Os amigos notaram que o goiano não tinha ido trabalhar. Eles foram até o apartamento e encontraram o corpo dele. O brasileiro é esse que você vê agora aí na foto, Vitor de Matos, de 34 anos. A polícia disse que não há sinais de violência no corpo dele.
Os agentes acreditam que Vitor acabou passando mal e não teve tempo de ser socorrido. Um laudo com a causa da morte deve ser divulgado nos próximos dias. Vitor vivia aqui nos Estados Unidos há 5 anos e trabalhava na construção civil. A família está agora arrecadando dinheiro para repatriar o corpo do brasileiro. O custo da viagem é de $10.800. Vitor deixa 2 filhos. E para quem mora em New Jersey, tem uma oportunidade de emprego à vista. O governo está contratando salva-vidas para começar já nesse feriado prolongado do Memorial Day e ficar por todo o verão. O estado está esperando um número recorde de turistas e, por isso, eles já começaram a procurar por candidatos. Quem for selecionado pode ganhar quase $19 por hora. Várias oportunidades temporárias de salva-vidas para atuar em praias, rios e piscinas públicas de New Jersey durante todo o verão. Os interessados devem procurar os parques estaduais ou as áreas recreativas de cada região para se candidatar. Será preciso comprovar experiência de natação e realizar uma série de testes. A Lifeguard Association vai entregar a cada nadador salvador selecionado uma certificação de capacitação. Os salários vão começar a partir de $17,50 por hora. Os parques estaduais estão ainda contratando pessoas para outras áreas que vão desde manutenção até serviços para visitantes e assistentes. Nesse caso, os salários vão começar a partir de $15 a hora. E uma nova proposta de reforma imigratória foi apresentada por 2 deputadas latinas dos partidos Democrata e do Republicano. O projeto propõe a regularização de mais de 11 milhões de imigrantes sem documentos que vivem aqui nos Estados Unidos. As congressistas Maria Elvira Salazar e Verônica Escobar disseram ainda no anúncio que o projeto já introduzido na Câmara também destina mais financiamento para a segurança das fronteiras e reforma das leis de pedido de asilo. A proposta recebeu o nome de Lei da Dignidade e é considerada um marco na história do país por ser a primeira bipartidária de imigração apresentada no Congresso desde a reforma de Ronald Reagan em 1986. Essa proposta, que daria, entre outras coisas, anistia aos indocumentados que vivem aqui no país pelo menos há 5 anos, não tem previsão de votação. Depois do intervalo, o milionário da Califórnia recorre a método excêntrico e polêmico para se manter jovem. Ele faz transfusões de sangue do filho que tem 17 anos. A gente já conta os detalhes dessa história. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Atenção, comunidade, o prazo para o alistamento militar de jovens brasileiros que vivem aqui no exterior encerra no dia 30 de junho. Vale lembrar que brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos neste ano precisam fazer alistamento às Forças Armadas, que é obrigatório. Esse alistamento para quem vive no exterior deve ser feito junto a uma unidade consular por meio do agendamento. Os brasileiros que vivem aqui no país há pelo menos 3 meses podem, no ato do alistamento, solicitar dispensa do serviço militar. Mas, de qualquer forma, é obrigatório comparecer a uma repartição consular para se apresentar. Quem perde esse prazo de 30 de junho paga a multa e fica sujeito a impedimento, como obtenção no novo passaporte ou então a prorrogação de validade de documentos. Agora a gente muda de assunto para falar dos avanços tecnológicos. A Uber, uma das mais populares companhias de caronas, anunciou que está testando seus carros autônomos. Além disso, a empresa também disse que está testando em algumas cidades aqui dos Estados Unidos e do Canadá também um novo serviço exclusivo para os adolescentes. Antes proibidos de viajar sozinhos, agora menores que têm idade acima de 13 anos poderão solicitar caronas através do aplicativo por uma conta própria sob monitoramento remoto dos pais. O novo recurso, que permite a criação de contas para adolescentes, tem vários esquemas de segurança, como a criação de senhas a cada viagem para permitir embarque, rastreio de rota ao vivo para os pais, botão de emergência no aplicativo e gravação de áudio durante todo o passeio. O programa já está em testes em mais de 1 dúzia de áreas metropolitanas no Canadá e Estados Unidos.
o que inclui New York, Atlanta, Dallas e Houston. A Uber também está testando novos veículos autônomos em parceria com a empresa de robô-táxi Waymo. A tecnologia que permite que os veículos não tenham motoristas humanos ao volante deve ser implementada ainda neste ano. Através dessa opção de serviço, será possível fazer viagens ou pedir entrega de comidas. E por falar em avanço, até que ponto a ciência e a tecnologia podem combater o envelhecimento? Olha, um milionário do Vale do Silício resolveu ir atrás dessa resposta. E há 2 anos ele tenta os mais variados tratamentos para reverter a biologia e permanecer mais jovem. A última novidade é a troca de plasma com o filho e com o pai dele. A Eloaura Zen mostra pra gente que essa busca pela juventude faz ele gastar em média $2 milhões por ano. Se a fonte da juventude existe, é o empresário Brian Johnson quem vai pavimentar o caminho até ela. Dono de uma fortuna de $400 milhões, o empresário investe $2 milhões todos os anos com tratamentos e pesquisas médicas que visam combater o envelhecimento. Submetido ao cuidado regular de uma equipe composta por 30 médicos, Johnson aposta em diversos tratamentos, entre eles um de plasma multigeracional, que requer o sangue do próprio filho, de 18 anos, e do pai, de 70 anos. Desde que essa jornada do americano rumo à juventude eterna ganhou as manchetes, muitas críticas foram feitas a ele. Em resposta, o milionário disse que sua busca não é pela aparência, mas pela qualidade de vida. Brian afirma que sua intenção é reverter a biologia e espera que seus órgãos voltem a funcionar como os de um adolescente. Ainda é cedo para saber se seu objetivo será ou não alcançado, mas Brian garante que nunca se sentiu tão bem. Um verdadeiro show de autoestima. A autoestima é considerada um ponto extremamente importante na saúde mental, porque ela define a confiança que o sujeito tem em sua capacidade de pensar, de agir e enfrentar a vida. A aparência física será um dos principais pontos a influenciar a autoestima do sujeito. Afinal, ela se relaciona com o amor próprio, com a satisfação pessoal e o estar bem consigo mesmo. Ao primeiro sinal de uma insatisfação, ela implicará na autoimagem do sujeito, que perderá a sua autoconfiança ao sentir que o corpo que se tem não corresponde a um estereótipo idealizado pela sociedade. A imagem corporal refere-se à interpretação que o indivíduo tem do próprio corpo e como age em relação a ele. Essa imagem estará constantemente se modificando devido aos diversos fatores que atuam durante todo o ciclo de vida dos sujeitos, como os padrões formalizados pela sociedade e cultura de cada época. Cuidar de si, aprimorar-se, sentir-se bem consigo mesmo é um grande ingrediente para uma melhor qualidade de vida física e psicológica. O grande problema para os especialistas é quando o autocuidado e o desejo por uma perfeição irreal se encontram e levam o indivíduo a um eterno processo de manipulação e mutilação corporal, algo cujos contornos são vistos não apenas em Brian, mas em muitas outras pessoas. No próximo bloco, a gente traz os detalhes do plano de imigrantes de paralisar o estado da Flórida em um boicote às leis anti-imigração. E tem os detalhes de como um oficial da reserva da Virgínia descobriu e resgatou várias jovens vítimas de tráfico humano. O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou ontem a candidatura presidencial dele através do Twitter, mas o lançamento do republicano foi ofuscado por problemas técnicos na plataforma. O Twitter falhou e DeSantis só conseguiu falar 20 minutos depois do horário programado. Ele vai concorrer nas eleições presidenciais de 2024, mas ainda vai continuar como governador do estado da Flórida. E já no início dessa largada da corrida presidencial, ele vai enfrentar problemas no quintal de casa. No dia 1º de junho, imigrantes estão convocando uma paralisação geral. A Carla Marinho nos mostra como.
Este é apenas um dos vídeos postados nas redes sociais da convocação ao boicote à Flórida. Paro laboral, dia sem imigrantes, este 1º de junho, em protesta à lei anti-imigrante. Eles estão chamando as diferentes comunidades de imigrantes para paralisar no dia 1º de junho, um mês antes da nova lei anti-imigração ilegal entrar em vigor. O objetivo é mostrar que, sem essa mão de obra, o Estado não funciona, principalmente na agricultura, construção civil e turismo, considerados os propulsores da economia. A comunidade imigrante, em geral, não só a comunidade brasileira, está respondendo a essa lei recentemente assinada pelo governador DeSantis com muita cautela. Com muita cautela porque a lei não só afeta o dia a dia de imigrantes que estão com status imigratório irregular, mas também afeta o dia a dia de pessoas que têm um relacionamento cotidiano com imigrantes no estado da Flórida. Isso porque a lei inclui provisões muito punitivas relacionadas ao transporte de imigrantes, relacionadas ao trabalho, punindo empregadores, relacionadas à coleta de status imigratório, à coleta de DNA. Então existem aí vários motivos que estão causando medo, desconforto. Residentes de outros estados do país também postam a convocação para um boicote de produtos produzidos na Flórida. Florida, June 1st. We're not shopping, we're not working, don't buy products made out of Florida. Oh no, not Florida. Sorry. A questão dos boicotes é muito interessante, porque essas manifestações são originadas da sociedade civil. Várias pessoas nas mídias sociais dizendo que é um momento de nos manifestarmos pacificamente, mas nos manifestarmos publicamente contra essa lei. A gente acredita que isso tem um poder e um valor muito importante. A nova lei de imigração anunciada pelo governador Ron DeSantis aumentou o cerco contra o imigrante indocumentado. Vai proibir a contratação de pessoas sem status legal, vai reprimir quem fizer o transporte de indocumentados para a Flórida, invalidar a carteira de motorista emitida em outros estados e exigir que hospitais reportem a situação imigratória dos pacientes. Faltam 6 dias para o fim do prazo de um acordo entre a Casa Branca e o Congresso sobre o aumento do limite do teto da dívida. Com o impasse sobre esse assunto, aumenta o risco de um calote financeiro nas contas internas e externas. Por causa disso, uma das principais agências de classificação de risco, a Fitch Ratings, colocou a nota de crédito dos Estados Unidos em observação negativa. Essa classificação é que indica ao mercado financeiro a capacidade de pagamento de um país de cumprir ou não com os seus compromissos financeiros. Se nada for acertado nos próximos dias, essa nota pode ser rebaixada e isso vai significar a fuga de investidores e uma tensão internacional. Essa crise deve afetar também setores públicos, como a aposentadoria dos idosos e os salários dos militares, por exemplo. Enquanto a nota americana está sob ameaça, a chinesa subiu de classificação e é considerada hoje um dos países mais seguros para os investidores. Agora, no nosso giro de notícias, tem uma impressionante história de um oficial da reserva que salvou várias jovens vítimas de tráfico humano. E no Kentucky tem um homem que foi preso depois de tentar matar o colega de quarto por causa de um cachorro quente. Clifton Williams, de 64 anos, foi detido pela polícia do Kentucky depois de atirar contra seu amigo com quem dividia um quarto nessa casa. Os investigadores dizem que os dois começaram uma briga depois que Clifton se irritou pelo colega ter comido o último pacote de Hot Pocket, aqueles cachorros quentes de micro-ondas. O homem baleado foi hospitalizado e passa bem. Clifton segue preso e vai responder por tentativa de assassinato. Um grupo de estudantes passa bem depois de ter sido resgatado de um ônibus escolar em chamas no meio do Queens, em New York. A fumaça preta provocada pelo incêndio perto do Regal Park podia ser vista de longe. O motorista do ônibus, que tem mais de 30 anos na função, foi o herói do dia. Ao ver o início do fogo, ele salvou dezenas de crianças. As autoridades suspeitam que o incêndio começou no motor do ônibus e então cresceu rapidamente, alimentado pelo combustível no tanque. Outros veículos que estavam na rua também foram tomados pelas chamas. Na Virgínia, o comandante da Marinha, John Cowart, conta que um oficial da reserva está sendo saudado como herói, mas quer seguir anônimo.
O homem ajudou a resgatar várias jovens vítimas de tráfico humano no estado depois de, em uma madrugada, ver uma jovem com roupas e comportamento estranhos entrando em um carro. Ele seguiu o veículo, pediu reforços e descobriu que a jovem havia sido traficada e, junto com ela, dezenas de outras mulheres estavam presas em uma casa. A nacionalidade delas não foi revelada. O caso segue sob investigação e as autoridades acreditam ter descoberto uma nova quadrilha transnacional de tráfico humano. No próximo bloco, a polícia de Boston procura um homem que atirou contra um grupo de trabalhadores da construção, possivelmente imigrantes, no meio da rua. E tem os detalhes de uma heroína de 12 anos do Texas que salvou a família da morte durante um vazamento de gás em casa. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A polícia de Boston divulgou o vídeo de um ataque a trabalhadores da construção civil, possivelmente imigrantes, no meio da rua, em plena luz do dia. O atirador fez dezenas de disparos no local, ao lado de um parque onde acontecia um jogo esportivo infantil. O homem segue sendo procurado. O vídeo assustador mostra um homem de moletom vermelho chegando na calçada, andando rápido e sacando uma arma. Na frente dele está um grupo de trabalhadores do setor da construção civil, formado possivelmente por imigrantes. O atirador dispara mais de 20 vezes contra o grupo, sem se importar com as pessoas ao redor. Os trabalhadores que estavam na calçada correm, alguns feridos. Um deles fica imóvel no chão. Essa outra câmera mostra pessoas correndo e uma mulher tentando até proteger uma criança com o corpo, enquanto o homem corre e segue atirando para todos os lados. O ataque aconteceu na noite de quarta-feira, próximo a um parque de Boston, aqui em Massachusetts, onde crianças jogavam beisebol. Por sorte, não há relatos de menores feridos. A polícia não divulgou informações sobre os trabalhadores que foram feridos e disse que até agora não identificou o atirador. Vamos agora para a previsão do tempo, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa como que vai ser a sexta-feira em todo o país. Tempo encoberto em New York e Washington, com máxima chegando a 74 nessa região. Já em Atlanta, o sol aparece entre nuvens, mas a máxima bate 78. Tem chuva prevista para toda a Flórida, gente, com tempestade e trovoada na região de Miami e também Tampa. Em New Orleans, o sol aparece entre nuvens e já chegando no Texas, Houston, com bastante sol e máxima de 92. Em San Antônio, sol entre nuvens, máxima de 88, mínima de 68, mas tem sol forte em El Paso, máxima de 96 graus, bastante calor durante todo o dia. Albuquerque, máxima de 85 graus, mínima de 58. Fênix, aquele sol escaldante, máxima de 96 graus. Los Angeles, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 55. Já em São Francisco, a mínima também é de 55, sol entre nuvens, já a máxima chega a 64. Evelyn, olha, Las Vegas está 91 graus, viu? Bastante calor amanhã. E agora, um alerta e, ao mesmo tempo, uma história emocionante. No Texas, uma menina de 12 anos salvou a família inteira, que quase morreu por intoxicação de monóxido de carbono. Ela ligou para o 911 ao ver todos desacordados e foi graças às atitudes que ela tomou dentro de casa que todos foram salvos. A jovem heroína recebeu até honrarias na cidade onde vive, em Fort Worth. My baby brother, he only 5 months and something wrong with him too. Like, he acting different. Okay, so which brother is... Na ligação para o serviço de emergência, a criança de 12 anos tenta desesperadamente entender por que toda a família, incluindo o irmãozinho de 5 meses, estava desacordada. Location you're talking about? Something wrong with my mama. Is she woke? No. Josiah Parker, de 12 anos, pede ajuda, passa o endereço da casa e segue as orientações da atendente do 911, enquanto os socorristas estavam a caminho. Apesar de saber que algo estava errado, a menina não imaginava que a casa estava com um vazamento de monóxido de carbono que intoxicou a todos. Her sister on the stairwell collapsed, vomit. You saw her brother upstairs vomit. Primeiro ela viu a irmã desmaiar na escada, vomitar, depois o mesmo aconteceu com o irmão e os pais.
disse o bombeiro que socorreu a família. O socorrista lembra que logo que chegou na casa, todos estavam inconscientes, menos Josiah. Ele temeu estar diante de uma tragédia, já que hoje, anualmente, o monóxido de carbono é responsável por 1.500 mortes acidentais e mais de 10.000 ferimentos graves no país. Dessa vez, o pior não aconteceu na casa da família Mitchell, porque a menina de 12 anos havia aprendido pouco tempo atrás com a mãe como e quando ligar para o 911. Josiah foi homenageada pelo ato de heroísmo que salvou sua família. Em um evento, legisladores e bombeiros da cidade de Fort Worth reconheceram a bravura da menina. Incrível essa história, legal que ela, uma menina de 12 anos, salvou a família, mas é uma criança, estava ali recebendo as honrarias e brincando com os equipamentos dos bombeiros. Ainda bem que a mãe ensinou ela a ligar para o 911, igual a matéria que a gente deu essa semana aqui, mostrando a importância das crianças saberem pedir socorro numa hora dessas. Então fica até o alerta, numa hora dessas, gente, todo mundo em casa, agora ensinando as crianças o que fazer, como ligar, como passar o endereço, que é uma das coisas mais importantes. Difíceis. Então ficou aí o alerta que a gente já deu nessa semana e reforça agora. Com certeza. E é com esse alerta que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, claro, sexta-feira, né, Ruth? Com toda certeza. Você fica agora então com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, até amanhã.